Glória a Deus, porque a gente está aqui nessa tarde de domingo para adorar ao Senhor e para ouvir a sua voz, a voz dele. Nós agradecemos a Deus por todos os feitos dele nas nossas vidas, agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo Senhor ter trazido hoje o Isaac também aqui, o Aranha e a Camila. Eles deram para estar aqui agora, foram até Santo Antônio e deixaram o neném com a gente. Foi assim, para mim, um desafio tremendo, né? Eu, como sou bem calmo para isso, mas graças a Deus ele ficou ótimo com a gente e eles deverão estar chegando ainda em breve. Mas nós agradecemos a Deus pela volta do pastor Hélio. Ele pôde ir e voltar em segurança e nós cremos que o Senhor o abençoou muito, né? A gente pôde conversar pouco ainda. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E nesse momento, nós temos do Senhor uma palavra, não é verdade? A mesa está posta para cada um de nós nos servirmos. Então, a gente sabe que quando a mesa está assim, cheia de pratos, a gente quer ir comendo, né? Mas glória a Deus, esse livro tem muito para nos ensinar. Tem tudo o que a gente precisa, toda receita, todo caminho, toda solução está aqui na palavra do Senhor. E eu tenho assim me alegrado em Deus, porque eu tenho aprendido o que é confiar e descansar no Senhor. Muitas vezes é difícil, mas eu tenho aprendido. E isso é um aprendizado que vai levando a vida, né? A gente vai vendo os anos se passando. E Deus então me deu uma palavra para que nós nessa noite estivéssemos refletindo, porque nós viemos aqui para receber esse alimento do Senhor e de uma maneira prática. Eu gosto de arroz e feijão, eu ainda gosto, sabe? Pode até às vezes ser um simples arroz e feijão com alguma mistura bem comum, um ovo, eu gosto. Então eu acho muito gostoso quando Deus fala com a gente assim de uma maneira tão simples, mas tão prática, tão dia a dia da nossa vida. E é assim que a gente aprende, né? Quando a gente vai para a escola, a gente quer esse tipo de ensino. E eu espero que dessa forma eu seja pelo Senhor um instrumento para que haja clareza naquilo que Deus pôs no meu coração como palavra para as nossas vidas. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 31, e nós leremos a primeira parte do versículo de número 21. Jeremias, capítulo 31, e nós vamos ler o versículo 21, só a parte A do versículo, ou seja, até o ponto e vírgula do versículo, e ali a gente vai estar dando um breve, tá bom? Amém? Encontraram? Jeremias 31, 21, nos diz assim a palavra do Senhor: põe-te marcos, faze postes para que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste. E eu quero reler: põe-te marcos, faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste. Amém. Senhor, eu te agradeço pela leitura da tua palavra e pela tua palavra viva, poderosa, penetrante, eficaz, que tem transformado e tem ensinado as nossas vidas como vivemos de forma a te agradarmos. E eu quero nessa hora te dizer, Senhor, que os nossos corações estão prontos e abertos para ouvirmos a tua voz, para acatarmos o teu ensino e para sairmos daqui edificados, transformados. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, é muito interessante na nossa jornada de vida o Senhor dizer para a gente que a gente tem que pôr marcos e ter postes que dirige a tua atenção à estrada. Quantas vezes nessa nossa caminhada que se chama vida, a gente fica meio perdido? Hoje existem umas coisas, os recursos bons. Quem quer investir ou gasta um pouco mais com carros, essas coisas, tem uma coisa tão boa no painel do carro, ou então coloca até no banco do carro mesmo, e ali ele põe de onde ele está e onde ele deseja chegar.
de uma maneira tão simples, Ele te dirige. E se você fizer algo contrário a Ele, Ele briga com você. Ele fala que você está errado, Ele fala que você tem que voltar. Ele é um alerta que é para que você não erre o caminho. Você não precisa estar prestando atenção, leia a placa, na saída tal eu tenho que sair, ou em tal lugar eu vou ter que virar à esquerda ou direita. Ele vai te dizer tudo, desde que você acompanhe e siga as instruções. Na vida, nós temos esse navegueiro que Deus nos deu, que se chama Palavra e Espírito de Deus. Se a gente estiver com a palavra aberta no painel, ou seja, diante dos nossos olhos, e com o ouvido ligado ao que o autor daquele curso que se chama vida nos diz, nós jamais erraremos o caminho, teremos que parar para pedir informação, como que eu faço, o que que eu faço. Você não vai chegar atrasado, você não vai se envergonhar, você não vai, mas nós somos um bichinho meio teimoso, a gente tem algo em nós que se chama uma natureza humana, que foi herdado, que veio com a gente e que sempre te puxa, querendo dizer assim, pra quê? Isso aí seu carro tem, mas é muito complicado, você não precisa disso, você não sabe tomar tal rua, chegar em tal lugar, virar, pega tal pista, vira tal pista. E muitas vezes a gente vai, você está com toda a trajetória ali, e você fala, eu vou tentar esse caminho, porque vai dar certo, eu vou por mim mesmo. O pior é que isso acontece muito na vida diária dos cristãos. Deus fala, Deus já falou, Deus já disse, olha, ponha marcos para que você se lembre do caminho pelo qual, da estrada que te conduz ao céu. A nossa visão não pode ser voltada para baixo, porque para baixo você vai ver tristeza, para baixo você vai ver as decepções, o mal, tanta coisa à nossa volta que te tira o ânimo. Mas se nós estivermos olhando para esses marcos de Deus, que Deus já nos deu, que estão revelados na sua palavra imutável, nossa, a gente vai ter um fôlego diferente, um ânimo diferente, uma vontade diferente, uma visão diferente. E eu gostaria, diante disso, que a gente fosse a alguns outros textos. É interessante a gente observar Provérbios capítulo 15. Eu gosto muito do livro de Provérbios, eu creio que todos nós gostamos, porque cada versículo dele, às vezes nem o versículo todo, mas metade dele já fala muito. E o versículo 33 do capítulo 15 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. É fácil ser humilde, né? Não é não. Todos almejam ser honrados, mas para que a gente alcance o êxito da honra nessa jornada que se chama vida, nós temos que aprender muito com o Senhor em como viver uma vida que nós nos sentimos assim, o menor diante do Criador, do autor de todas as coisas, do autor e doador da vida, daquele que diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, estando em mim, permanecer em mim. Não muda seu marco, não muda suas estacas, não tente um caminho próprio, não tente soluções que venham à tua cabeça, que venham aos teus ouvidos, que venham aos teus olhos, que chega sorrateiramente até diante de você, e às vezes encontra lugar no coração e está fora do que está escrito na palavra. Eu tenho visto ultimamente tantas pessoas errando esse caminho que se chama vida por coisas tão pequenas, que seria tão simples ter sido observado em tempo, posto em prática e acertado o caminho e recebido a honra que é devida.
mas ao invés de se humilhar diante do Senhor, dizer: Senhor, sem o Senhor eu não sei, eu não posso dar um passo sequer, e eu não quero caminhar comigo mesmo, por mim mesmo. E meus irmãos, quando diz o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, temer a Deus, a gente sabe o que significa: é obedecer a palavra, é dar crédito à palavra, é viver uma vida que, se nós estivermos com os nossos marcos corretamente colocados, nós vamos viver uma vida que a nossa boca não vai ser uma boca que fale o mal, que fale mal do outro, que se canse de esperar no Senhor. Pelo contrário, espera mais um pouco e mais um pouco. Esses dias eu ouvi algo tão interessante, que me falou tão profundamente, que a espera é o tempo do aprimoramento de Deus para a gente receber a bênção. E quando eu ouvi isso, eu ouvi o comentarista dizendo que há 30 anos o filme chamado Jesus tinha sido preparado, foi o que ele dizia, mas ele cria no sucesso, mas foi impedido por razões N. Mas ele não desistiu em permanecer com o projeto, em aguardar a hora. 30 anos depois ele foi lançado e foi o maior sucesso de bilheteria no meio evangélico. Meus irmãos, a gente sabe que tantas coisas a gente espera, mas a gente não tem a paciência de esperar 1 ano, 5 anos, 10 anos. E interessante que a gente sempre vai no final, e o resultado foi. E quando a gente vê na Bíblia, a gente vai no resultado e vê: olha, alcançar a terra prometida, olha, o milagre aconteceu, olha, a bênção foi posta nas mãos, olha. E eu queria que você olhasse comigo lá em Jeremias mesmo, um versículo que sempre nós estamos meditando, e domingo retrasado foi o nosso tema de escola dominical, 29:11, mas eu quero que nós leiamos o que antecede. Nós vamos em Jeremias 29, mas primeiro nós vamos ler o 10, e depois então nós leremos o versículo de número 11. Então a palavra do Senhor aí nos diz assim, deixa eu abrir a minha Bíblia, Jeremias 29:10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E aí vem: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas o que aconteceu antes dessa palavra? Olha, após 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e vos concederei a minha boa palavra. Meus irmãos, já não gostam muito de ouvir isso não, né? Eu acho que nós não gostamos não. Olha, irmão, você esperou quantos anos ou quantos meses? Eleva uma potência aí, eleva uma potência que se chama M, porque é indefinida para nós, mas pertence a Deus. Mas de Deus tem uma coisa: eu vos visitarei no tempo oportuno, e eu vos concederei a boa palavra que a vós eu um dia dirigi, dizendo: eu assim farei. E Deus quer que nós saibamos aguardar nessa trajetória da vida o que Deus está fazendo, mas aguardar como aqueles que estão sendo tratados pelo Senhor e dizem: eu em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Eu creio naquilo que Deus tem dito a mim nessa bússola
que eu tenho, que se chama a palavra do Senhor, e nessa direção que está dentro de mim, que é o Espírito de Deus, diz assim: olha, você vai chegar. Olha para os marcos, olha para o caminho que eu tenho dito, é este, e é por ele que você tem que andar, e no tempo da tua vida, tudo vai se cumprir conforme a boa palavra que um dia eu disse a respeito de vós. Meus amados, como é interessante a gente aprender a confiar em Deus. Eu li outra coisa interessante esses dias. Eu gosto muito de uma revistinha que se chama Homem de Integridade. Parece um no cenáculo, são liçõezinhas curtas com pensamento. E ali tinha a história de um homem que ele, sempre que recebia as correspondências, ele observava que muitas delas vinha com o selo sem ter sido cancelado, carimbado pelo correio. Então ele recortava com muito jeitinho e colava e reaproveitava. Um dia, a hora que ele estava fazendo isso, o Senhor falou com ele, falou: por que você está fazendo isso? Porque você não tem confiado na minha palavra. Você acredita que eu não posso te dar, comprar os selos. A forma como Deus falou ao coração dele foi tão forte que a partir daquele momento ele destruiu e passou nunca mais a usar daquilo que ele usava. Tem coisas tão pequenas que às vezes nós fazemos e que a gente precisa dessa sensibilidade de ouvir Deus falar: olha, isso é pequeno, mas está errado. Quando você toma essa atitude, você está dizendo assim: eu não sou Deus que posso te suprir, eu não sou Deus que posso te dar o recurso para você fazer isso. Eu sou prova, ser fiel a mim em todas as coisas. Senhor, eu sou, mas olha, na hora de dar o dízimo é tudo. Senhor, na hora que eu tenho que pagar, mas o pior é a hora que eu tenho que pagar o imposto. Os brasileiros chiam quando eles começam a trabalhar com uma empresa e vê o quanto que é tirado do cheque. Eu morro de rir em ver a atitude, eu morro de rir literalmente, porque fala assim: olha o quanto que está comendo de mim. Falo: olha, graças a Deus que a gente vê resultado disso. E tem mais, eu ainda volto o dinheiro. Então, paga com alegria. O que se tiver que pagar, o que não é teu, creia que o Senhor quer testar. É o que a gente tem dito nesses últimos dias. Ele quer ver o que está no nosso coração. Senhor, se não é meu, se o Senhor diz é para eu dar, eu vou dar. Falta eu não vou ter, porque o Deus que me criou e que me deu a palavra, que me deu o Espírito, diz assim: olha, eu tenho te mostrado o caminho. Se você andar por ele, você vai ver a abundância na tua vida, você vai ver todo o suprimento chegar a você. E às vezes esconde daqui, esconde de lá, tira de cá, e quando vê, caiu um ralo. O rombo é tão grande que não tem quem tire de lá de dentro. Aí dizem: onde está o Senhor? Eu estive o tempo todo dizendo: não faça. Eu tive o tempo todo dizendo: não faça. Quantas coisas pequenas têm levado o homem a uma desgraça tão grande, irmãos. Eu vejo isso dia a dia, eu vejo isso assim, tão perto de mim, que eu falo: Senhor, me preserva de tudo que é mal, me guarda e me faça ser tão sensível que eu não tenha a minha lógica, que eu não tenha a minha vontade, mas que seja a tua palavra a dizer assim: olha, é assim, se andando dessa maneira, eu sou contigo, não te deixarei, eu não te abandonarei, eu sou teu Deus. Meus amados, eu acho tão maravilhoso a gente poder olhar para o Senhor e entender que esses marcos que ele fez, que foram traçados, que a própria palavra nos diz, lá em 2 Samuel 22, 31 a 33, que diz assim, que o caminho de Deus é perfeito, que a palavra do Senhor é fiel, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é fiel. Eu gostaria até de ir lá, 2 Samuel, capítulo 22. Quanto a Deus,
22:31. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e Ele torna perfeito o meu caminho. Amém, irmãos? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é fiel, é provada. Então tenho que temer? Não. O que nós temos a fazer? É só confiar. Eu não quero que nenhum de nós se enquadre como aquele tipo de pessoa que o caminho é torto, que o caminho é errado, que as suas palavras não vai dar, não vou chegar, não dá certo. E você viu o fulano, você sabe do ciclano, você viu o que ele faz, você soube que isso, você soube. Deixa de tudo isso. Nós temos que ter uma palavra que seja temperada com sal, que promova a edificação, que as pessoas quando ouvem dizem assim: olha, faz bem ouvir, faz bem ver, olha, a fé que você tem contagia, e no mundo as pessoas dizem assim: olha, tem uma energia, tem, essa energia se chama Espírito de Deus. Onde o Espírito de Deus está, arrepia quem tiver à sua volta, arrepia, é para ser assim, é para a pessoa passar. Se ela estiver precisando de uma bênção, se ela estiver com frio, você vai pôr o seu paletó nele, ele vai ser curado. Isso é o que Deus quer de nós, irmãos. Essa é a unção que Ele quer nos dar. Essa é a unção que estava no princípio sobre a igreja. Bastava um avental, bastava um lenço ser colocado, e a vida era curada, era liberta, era abençoada. O caminho de Deus é perfeito. Meus amados, nunca nos esqueçamos que para a gente atingir a honra é preciso sermos bem humildes. Para que alcancemos a honra é necessária a humildade. E humildade, em primeiro lugar, é dependência do Senhor. E a humildade é aquela de reconhecer que é só nele, é só por Ele, é só com Ele, e tudo é para Ele. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. E aí o mundo então vai olhar para a gente e dizer assim: mas como pode ser? Nós temos a receita. A receita é uma bússola que não deixa você chegar no lugar errado. Jamais errou, jamais falhou, mas teve um tempo. A estrada de um é mais curta que o outro. O Senhor traça. Para uns Ele faz um caminho especial. Por que Ele chegou tão rápido? Ou por que o dele Ele está demorando mais do que eu? O Senhor nos trata com nome e sobrenome, sabe tudo de nós, sabe da estrutura de cada um de nós, e dá a cada um conforme a medida da fé. Saiba esperar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel em cumprir a sua palavra, as suas promessas na nossa vida. E que assim, irmãos, nós possamos colocar as nossas vidas com assim um coração que confia, com um coração que sabe aguardar no Senhor. O marco o Senhor tem. Agora nós podemos mudar os marcos. Nós podemos traçar, fazer atalhos que só vai alongar o caminho, só vai demorar mais para chegar no lugar. O caminho está aqui, ele diz assim: se você for dessa maneira você vai chegar. E nós queremos fazer a nossa própria volta e voltamos, ele está dizendo: o caminho está ali, e eu estou rodando, o caminho está ali, eu estou rodando, o caminho está ali, o caminho está lá. Ouça minha voz, ouçamos a voz do Senhor. Eu quero ver em cada um de nós a beleza do Senhor, a alegria do Senhor, a certeza do Senhor. Eu quero que na boca de cada um de nós saia essa palavra: eu espero somente em Deus. É nele que está a minha força, é nele que está a minha segurança, é nele que está a minha confiança, é nele. Não importa o que o homem me diga, não importa o que alguns
mais fracos ao meu lado possam até chegar e me dizer e querer fazer com que eu retroceda, eu não vou retroceder, eu vou permanecer olhando e dizendo: Senhor, é para a tua palavra, é para aquilo que tu tens dito, que eu ponho o meu coração, eu me volto a ti, Senhor, e eu quero ver, Senhor Deus, toda a bênção que o Senhor tem preparado para a minha vida se cumprindo na minha vida. E vai ser assim, irmãos, em nome de Jesus. Isso não é positivismo, vocês entendem bem isso, a diferença, irmãos? Muitas vezes a gente vê positivismo sendo pregado, mas isso é a palavra de Deus. Se nós olharmos para esses marcos e somente nele os nossos olhos estiverem postos, se os nossos pés não escolherem caminhos próprios, mas o caminho do Senhor, se a gente a cada manhã entregar a nossa vida de tal maneira, dizendo: Senhor, olha, mas nenhum passo, Senhor, nenhuma palavra, Senhor, nenhum olhar, Senhor, nenhuma palavra dita ou ouvida tome lugar em mim, a não ser aquela que tem a tua assinatura, eu aprovo. Porque aí vai ser, cada dia vai ser bênção. Cada dia vai ser bênção. Passou o dia, como é que foi? Ih, meu dia foi duro, viu? Olha, eu tive tanto pepino, tanta coisa aconteceu, tanta coisa contrária. Olha, como foi o seu dia? Foi com a bênção do Senhor. Foi na vontade do Senhor. Ele trabalhou tanto na minha vida hoje, mas olha, eu me senti, estou dizendo que às vezes a gente pode dizer dentro do liquidificador, e ali, ó, mas o Senhor está trabalhando, porque Ele quer me purificar, aperfeiçoar, aprimorar, para eu chegar. Eu estou no caminho, eu estou na vontade. Então vamos tirar do nosso vocabulário, vamos tirar da nossa mente as palavras próprias, os caminhos próprios, os planos próprios, e vamos deixar que prevaleça o caminho do Senhor, que é perfeito, a palavra do Senhor que é fiel e provada. É nesta palavra que nós temos colocado os nossos corações. Amém? Senhor, eu te agradeço por esta hora, pela tua voz, pelo teu ensinar, pelo teu tocar em nossos corações. Eu quero te dizer, Senhor, que eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da tua igreja. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado como viver uma vida humilde, uma vida dependente, uma vida que na humildade nós alcançaremos a honra, e a honra quem dá é o Senhor, porque a honra é tua. Se alguma honra nos for dada, ela é tua, Senhor, mas nós queremos viver uma vida que, Senhor, tudo possa convergir para este plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Não importa o tempo do trabalho que o Senhor tem a realizar em cada um de nós, que é diferente, Senhor, ó Deus, em uns mais curto, em outros médio, em outros mais longo, mas em todos tu trabalhas com um propósito bom, para o bem, para o nosso bem, para o cumprimento da boa palavra, da palavra provada, fiel da tua boca para as nossas vidas. E eu quero te agradecer, porque o Senhor é escudo, é proteção, Pai, para as nossas vidas. O Senhor não nos deixa cair no caminho. Senhor, se estivermos seguros em Ti, Senhor, nós vamos na linha reta, com o caminho certo, com os marcos estabelecidos e colocados, e sabendo, Senhor, sem ficar, Senhor Deus, cirandando, sem ficar perdido, sem ficar buscando outras informações, mas nós temos o recurso, nós temos a fonte, que é a tua palavra e o teu Espírito, que nos dá entendimento para vivermos de tal maneira que agrademos ao Senhor. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra, e te peço em nome de Jesus que hoje possa, na vida de muitos aqui presentes, começar um tempo novo, Senhor, com a tua bússola comandando tudo, Senhor, tirando, ó Deus, toda palavra de tristeza, toda palavra de derrota, todo caminho, Senhor, de negativismo, de decepção, de tristezas. Senhor, tantas coisas desse mundo são lançadas
ó Deus, postergado. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós olhando para o Senhor, nós vamos avançar e vamos chegar ao alvo. Senhor, é isso que nós queremos fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Deus, amém.